Bom dia a todos. Que bom podermos estar juntos mais uma vez nesta manhã para adorarmos ao Senhor. Espero que você esteja bem junto com sua família. E eu quero começar este culto com o Salmo 118, 24, que diz: Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez para a nossa alegria. É o dia em que podemos descansar e também desfrutar de todas as coisas boas que Ele tem nos dado. É o dia para dedicarmos ao Senhor, para adoração, para meditar na sua palavra. E hoje em especial, hoje é um dia especial, Dia das Mães, e nós queremos agradecer a Deus pela vida das nossas mães. E queremos enviar um grande abraço. Recebam, mães, o nosso grande abraço, o nosso beijo e a nossa gratidão profunda por tudo que vocês têm feito por nós, por todo o seu amor, sua dedicação, seu cuidado constante. Muito obrigada. E nós queremos orar para que Deus abençoe a vida das nossas queridas mães no dia de hoje. Então vamos orar e vamos entregar este tempo ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe, e em seguida teremos o louvor e a mensagem. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada porque é um dia em que relembramos a vitória de Jesus, a ressurreição. Obrigada porque esse é um dia que o Senhor preparou para o nosso descanso, o nosso desfrute. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela família, pelos amigos. Em especial, Senhor, agradecemos hoje pelas nossas queridas mães. Muito obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor tem dado a elas, pelo amor, Senhor, que elas têm dedicado a nós e que tem sido expressão do Teu amor para conosco. Muito obrigada. Abençoa, Senhor, a cada mãe da nossa comunidade. Sabemos, Senhor, que tem sido dias difíceis para muitas delas. Senhor, no meio desta pandemia, cuidando dos filhos em casa, dia e noite, e cuidando de todas as demandas da família, às vezes sem tempo para cuidar delas mesmas. E nós pedimos, Senhor, que Tu as renove o seu coração no dia de hoje, derrame da Tua alegria, da Tua paz. Senhor, pedimos que o Senhor também as fortaleça em todos os aspectos, Senhor, e encha as suas vidas com a Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela família, muito obrigada pelas bênçãos todas que o Senhor tem derramado sobre nós nesta semana. Ainda vivemos tempos difíceis, mas obrigada porque o Senhor está presente, o Senhor conosco, tem nos dado força, esperança e paz. Nós agradecemos, entregamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos. Abençoa agora o tempo de louvor, de mensagem. Dedicamos tudo ao Senhor em adoração a Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
chamo Priscila, e durante 5 anos eu fui tentante, e após um diagnóstico médico eu descobri que as chances de engravidar eram mínimas, seria muito difícil, teria que fazer um tratamento. E foi uma decepção atrás da outra, uma frustração atrás da outra, e o resultado era sempre negativo. E em 2017 minha cunhada engravidou e nós estávamos tão felizes com a chegada daquela criança, mas na véspera de Natal minha cunhada perdeu o bebê. Se abriu um abismo tão grande à nossa frente, uma dor na alma, um desespero, e a partir dali eu comecei a orar pela vida dela, para que ela se tornasse mãe, para que ela fosse mãe, e além de orar pela minha vida também. E em 2018, pertinho do Natal, minha cunhada engravidou novamente. Foi um mix de sentimento, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo a pergunta voltava, mas e o meu bebê? Foi quando eu entrei no quarto e eu comecei a orar ao Senhor e falei com Deus: meu Pai, eu te louvo pela vida do meu sobrinho, pela chegada dessa criança, e também clamo pela minha vida. Se for da tua vontade que eu seja mãe, amém. Se não for, amém também. O importante é que o Senhor seja tudo para mim, que o Senhor seja suficiente na minha vida. Me ajude a descansar o meu coração em Ti, porque eu sei que o Senhor tem a resposta certa, independente se ela for favorável ou não. O Senhor sempre tem o melhor. E isso foi um bálsamo na minha vida, eu descansei. E passou as festas, no início de janeiro de 2019 eu descubro que estava grávida. Eu não podia engravidar, mas Deus operou um milagre na minha vida. O tempo de Deus é perfeito. Eu olho para minha filha e eu reconheço a bondade do Senhor. Tudo posso em Ti, fortaleza minha. Eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei, Te adorei. Minha vida é Tua, meu coração Te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Suas promessas protegi, guardei no coração, e na Tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança.
Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de eu dar parabéns para as mães, que hoje é Dia das Mães, eu queria dar os parabéns para o pastor Júnior pelo curso Beta. É uma bênção esse curso, quem está fazendo está gostando demais, e eu quero muito recomendar aqui, para você que ainda não está participando do curso Beta, toda segunda-feira, às 20 horas, pelo Zoom. O link é postado no dia, sem problema, não precisa inscrição, nada, tá? Eu garanto que você não vai se arrepender. Curso Beta com o pastor Júnior, toda segunda às 20 horas. Dado o recado, quero dar os parabéns para as mamães, especialmente para as mamães que se tornaram mães este ano. Temos vários bebês na igreja, várias mães recém-nascidas. Parabéns para vocês, primeiro Dia das Mães. E também quero dar os parabéns para todas as mães, né? Avós, bisavós, que estão hoje celebrando o seu dia com suas famílias. Mas a gente não pode fingir que tudo é festa, né? A gente está passando por momentos bem difíceis. Inclusive, algumas famílias não vão poder ter o contato físico com as mães, avós hoje, por causa do distanciamento social. E também algumas famílias não vão ter a mãe junto hoje, né? Mãe, avós, bisavós. Porque algumas famílias perderam essas pessoas, né? Para a Covid-19. E também por outras doenças, outras coisas, né? Então, Dia das Mães, dia de festa, mas não em todas as casas. Os dias são bem difíceis. Os dias que nós vivemos são bem difíceis e a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Então, a gente tem que saber que existe tudo isso acontecendo. Mas eu pergunto, você tem esperança? Você tem esperança de dias melhores? A esperança é a última que morre, diz o ditado, né? O pessimista diz, a esperança é a última que morre, mas morre. Você está pessimista ou otimista quanto ao futuro? Eu diria que nós, cristãos, devemos ter esperança, sim. Mas não uma esperança qualquer. É uma esperança firme, forte. Inclusive, esse ditado, a esperança é a última que morre, não cabe para nós. Porque a nossa esperança vai além da morte. E é dessa esperança que eu quero falar hoje. A esperança que vai além da morte, mas que começa aqui. É disso que eu quero falar. Eu fui ver no dicionário, que é esperança. E para minha surpresa, eu encontrei isso aqui, ó. Esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Simbolizada por âncora na teologia. Eu discordo um pouco que esperança seja um sentimento. Eu acho que sentimento, por exemplo, é tristeza. Mas você pode ter esperança no meio da tristeza. É justamente o que eu vou falar, né? Então, eu não saberia dizer o que é a esperança. Mas eu posso dizer que é algo importantíssimo na nossa vida. Surpreendentemente, o dicionário chama a esperança de fé. Não é? E mais ainda surpreendente é que o dicionário comenta que o símbolo da esperança na teologia é uma âncora. De onde o dicionário tirou isso? Da Bíblia. Interessante. Por quê? Hebreus 6,19 diz que a esperança é a âncora da alma. A âncora da alma. Eu fiquei pensando, né, para saber que o símbolo da esperança é uma âncora, eu vou na Bíblia, né? Não precisava ir no dicionário, né? Mas achei muito interessante. Bom, o que é âncora? Por que a Bíblia diz, ou por que o texto aqui diz que a esperança é a âncora da alma? O que é a âncora? A âncora é aquela peça que o navio joga, né? O marinheiro joga no mar ou no rio para prender, para firmar o navio, para ele não ficar de um lado para o outro, né? Para não sair flutuando. E
até no cais, né? Quando ele fica ancorado no cais, né? Para não ir embora, não sair. E a âncora faz isso, a esperança faz isso com a nossa alma, com o nosso interior. A esperança firma a gente, para a gente não sair que nem louco por aí, né? Perder a cabeça na hora do sofrimento, na hora da dor. A esperança nos firma, e no nosso caso, nos firma em Deus, fortalece a nossa fé, nos mantém equilibrados emocionalmente na hora da luta, na hora da dificuldade, nas tempestades da vida. E eu comecei a pensar sobre esperança por causa de um episódio do curso Alfa. Quem faz Alfa vai lembrar disso. Tem um episódio que se chama Deus Ainda Cura Hoje? E lá, no vídeo, né, se fala isso, que a gente deve sempre orar pelo doente, sempre. E Deus vai fazer a vontade dele, mas a gente deve sempre orar. E ele fala assim, muitas vezes Deus cura, acontece. Mas ele disse o seguinte, que além da gente orar pela cura, além da cura poder acontecer, e muitas vezes acontece, quando você ora por um doente, você gera esperança no coração dele. E a esperança, muitas vezes, no coração do doente, faz com que ele comece a melhorar. E é verdade. É verdade, porque o oposto também é verdadeiro. Uma pessoa doente, enferma, sem esperança, completamente desanimada, tem dificuldade até para melhorar, né? Então, a esperança, eu cheguei à seguinte conclusão, é a âncora da alma, mas, por consequência, a âncora da vida. A esperança é algo fundamental no coração de qualquer pessoa. Nós estamos vivendo um momento, no mundo, eu vou falar do Brasil, um momento de profunda crise em diversas áreas, né? Na saúde, a gente está vendo aí diariamente, né, milhares de pessoas perdendo a vida, outras milhares internadas, entubadas. A gente vê, né, pessoas famosas, ilustres, pessoas anônimas, pobres, pessoas de todo tipo, né, estão sofrendo as consequências dessa pandemia. Crise econômica, milhões de pessoas desempregadas. A gente está ouvindo, está vendo, conhece pessoas, né, que estão muito necessitadas. Isso vai gerando um desânimo. Por quê? Porque a gente vê a nossa volta para a saúde, vacina, muito lento o processo, emprego, muito lento também. Então, vai demorar para a saúde melhorar, para a economia melhorar. Não quero nem falar sobre política aqui, mas é difícil. E o que está acontecendo? Nós brasileiros, falando dos brasileiros, nós estamos ficando desalentados. Diz que esse sentimento é geral, é um desalento. É como se a gente não tivesse em quem se apoiar. E o que está acontecendo? O número de pessoas com depressão tem aumentado assustadoramente. As pessoas estão perdendo a esperança. Mas eu gostaria que hoje a gente pensasse nisso, que a nossa esperança, ela está acima de tudo isso. A nossa esperança está em Deus, né? E eu queria ler com vocês um trechinho do Salmo 62. Salmo 62, 5 e 6. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Essa é uma oração de alguém que estava muito preocupado. A gente sabe, lendo lá, a gente sabe que é o rei Davi, é um contexto de guerra. E ele estava muito desanimado com tudo que estava acontecendo. Ele estava com medo, estava em aflição. E ele começa a conversar com a própria alma. Ele começa a mostrar para a sua própria alma
que há esperança, porque o Deus que estava com ele é a rocha firme, é a torre alta. O que é a torre alta? Na guerra, era o lugar onde a pessoa se escondia, se refugiava, dali ela podia ver tudo e se proteger, né? E o salmista, o rei Davi, está falando isso para a própria alma. Descanse, porque há esperança. Nós temos um Deus que é firme, que é a rocha, e ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, ele é a nossa torre alta. E quando Hebreus fala que a esperança é a âncora da alma, ele está falando dessa esperança, essa esperança nesse Deus firme. Ele não se abala com as situações, ele não se abala, ele não se perturba. Eu me perturbo, minha alma se perturba, eu fico cansada, eu fico preocupada, você fica preocupado. Mas o nosso Deus, ele está firme no lugar, olhando, observando. Mas dia menos dia, ele vai pôr a mão. Como está a sua alma? Como está a sua alma nesse momento? O Salmo 46 também, Salmos 46 e 47, eles falam quase, os dois salmos falam, tem um trecho que é igual nos dois, né? É o seguinte: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te agitas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. De novo, o salmista está conversando com a própria alma. Ô minha alma, por que você está abatida? Espere em Deus. Eu ainda vou louvá-lo. As coisas vão mudar. Alma, presta atenção. Olha o Deus em que nós cremos. Observe a sua volta. Quem é o nosso Deus, né? E esse é o momento em que a gente tem que conversar com a nossa alma e relembrá-la. Em quem nós colocamos a nossa fé? Em quem nós colocamos a nossa confiança? Em quem nós colocamos a nossa esperança? Ou seja, a nossa esperança, honestamente falando, não está numa vacina. A nossa esperança não está num governo maravilhoso. Não, a nossa esperança está num Deus que não muda. Um Deus que é firme, forte. Que Deus é esse? É o Deus que está na palavra de Deus. O Deus da Bíblia. Eu fiquei pensando num exemplo da Bíblia de uma pessoa que tenha tido esperança em meio às tribulações. E me veio à mente o apóstolo Paulo. Por quê? Porque eu sei que os 13 livros que ele escreveu e que estão na Bíblia e que a gente lê até hoje, esses 13 livros, ele só escreveu porque ele tinha esperança em Deus. Porque ele tinha certeza de que Deus estava com ele, estava mesmo. E Deus garantiu que ele escrevesse os 13. Ele escreveu esses 13 livros no contexto de perseguição, tortura, prisão, fome, frio, doença e conflitos de relacionamento, que ele tinha, a Bíblia conta, né? E ele deixou um legado eterno, né? Deixou um legado que são 2000 anos de história e que tem transformado a vida de pessoas no decorrer desse tempo e vai continuar, né? Como pode? E aí, lendo os livros dele, a gente vê quantas vezes ele fala a palavra esperança, quantas vezes ele fala de esperança, até com outras palavras. É alguém que convém que a gente olhe mais de perto, né? Então, por exemplo, no livro de Timóteo, amigo dele Timóteo, ele escreveu isso. Ele escreveu para Timóteo isso. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que foi que ele confiou a esse Deus? Ele confiou a sua própria vida. Ele confiou a sua alma. E ele tinha certeza de que por mais sofrimento que ele passasse, que por mais dores que ele passasse, esse Deus ia cumprir na vida dele todo o propósito que ele tinha aqui na terra. Ia levá-lo são e salvo, salvo para a eternidade. Né?
E essa frase dele, eu sei em quem tenho crido, para mim, é um resumo de tudo que ele passou. Eu faço tudo isso, eu passo por tudo isso, porque eu sei quem está comigo, eu sei por quem eu estou fazendo isso, eu sei quem é esse Deus a quem eu sirvo. Em outras palavras, eu sofro por pregar o evangelho, mas não me importo, não me envergonho. Eu sei quem está comigo, eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo, eu sei que Ele é poderoso para me guardar e proteger até o dia em que o encontrarei no céu. Ele tinha confiança plena de que ele tinha um chamado e que Deus próprio Deus, ia andar com ele o tempo todo e até o fim ele pregaria o evangelho, ele faria tudo o que Deus queria que ele fizesse nessa terra. Então ele tinha confiança. Ele ia preso, ele escrevia, solto, ele falava, e ele cumpriu tudo o que Deus tinha para ele, porque ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Então a gente vê a confiança dele. E lembra que o dicionário fala que esperança também é confiança? Então aqui um parênteses para falar de confiança. Confiança em Deus é a chave da esperança. Só tem esperança como âncora. Essa esperança é firmada no nosso coração pela nossa confiança nesse Deus. E a gente confia nesse Deus quanto mais a gente conhece esse Deus. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu creio, eu sei. Isso é confiança. E eu estou lendo um livro, vou mostrar para vocês aqui, ó. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges é o autor. E ele me chamou a atenção algo que ele fala aqui no livro. Ele diz o seguinte, como que a confiança... como que a gente desenvolve a confiança? Ele fala assim, ó, primeiramente, confiar em Deus é primeiramente uma questão de vontade e não depende dos meus sentimentos. Eu resolvo confiar em Deus e meus sentimentos acabam me seguindo. O que é isso? Com a minha mente, eu creio na palavra de Deus. Eu confio, eu sei que a palavra de Deus é verdade, mas vai haver momentos na minha vida que os meus sentimentos vão estar frágeis. E a minha tendência é duvidar. Então ele diz, nessa hora, a minha mente fala com os meus sentimentos. Nessa hora, eu entendo isso, é quando você fala com a sua alma. Creia em Deus. Deus falou isso, né? E aos poucos, os seus sentimentos vão mudando. Olha que interessante. E é verdade. Porque nossos sentimentos mudam. Uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste. Uma hora eu tô confiante, outra hora eu não tô. Né? Essa é a nossa realidade humana. Mas ele diz, a nossa mente, a gente resolve, eu decido, eu confio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até o final dos tempos. Vai ter momentos que eu vou achar, não, Deus me abandonou. Não, alma. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Hebreus 13:5 diz o seguinte, que Deus disse isso. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Neste livro aqui que eu mostrei para vocês, o autor me contou que esse trecho aqui na língua original tem 5 negativas. Então, parafraseando, você pode ler assim, ó, esse versículo. Nunca, de jeito nenhum, de forma alguma, jamais, de jeito e maneira, eu te abandonarei. Por que o autor de Hebreus frisou 5 vezes que Deus não vai nos abandonar? Porque a nossa tendência é achar que no meio da dor, que Ele nos abandonou. Mas não é verdade. Nós precisamos, para fortalecer a confiança em Deus, nós temos que ler a Bíblia. E nós temos que ler a Bíblia para a nossa alma.
para nós mesmos, para nossa alma ouvir, crer e confiar. E os nossos sentimentos vão seguindo esses pensamentos. O que a gente lê na Bíblia entra na mente. E a gente lê, entra na mente. E a gente fala, eu creio nisso. Eu creio nisso. E na hora da dor, quando vier a dúvida, você vai recordar para os seus sentimentos, para a sua alma, que aquilo é verdade. E aos poucos, seus sentimentos vão... Eu estou repetindo porque isso, além de ser importante, é meio confuso, né? Nós temos que conversar com a nossa alma. E esses são dias que a nossa alma está precisando ouvir a palavra de Deus, que é firme e forte, e não balança, e não se abala como nós. Né? Confiança é desenvolvida no relacionamento que nós temos com uma pessoa, não é? Mesma coisa com Deus. A confiança é desenvolvida conforme eu me relaciono com Ele. Ele fala comigo na Bíblia e eu falo com Ele em oração. E assim a gente conversa. E assim a gente vai conhecendo esse Deus, o caráter dele. Algumas pessoas acham que quando a gente diz, não, eu confio em Deus. Ah, mas a situação, não, eu confio em Deus. Algumas pessoas acham que a gente está negando o que está acontecendo. E muitas vezes estamos. O Paulo, ele não sublimava as suas dores. Ele não fingia que não estava nada acontecendo. Ele não fazia de conta que estava tudo bem. Ele não fazia de conta. Ele via o seu sofrimento. Mas ele confiava em Deus. Olha só, 1 Coríntios 4, 8 a 9. Paulo dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Confiar em Deus não quer dizer que nós não vemos o que está acontecendo à nossa volta. E nem que a gente não sente medo ou não sente tristeza. Não. Confiar em Deus no meio disso tudo, eu sei que Ele está comigo. Eu tenho esperança. Nada fugiu ao controle dele. E Ele vai cumprir o propósito dele na minha vida até o fim. Até o dia que Ele me chamar. O Jó, no meio de todo aquele sofrimento, Jó exclamou, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. No fim, o meu Redentor se levantará sobre a terra. Tem uma parte de Romanos que Paulo, a gente vê, né, que é o Paulo que escreveu, né, e a gente vê que ele não apenas olhava para os seus próprios problemas, suas próprias lutas e dificuldades, mas ele olhava para a natureza, ele olhava para tudo à sua volta e ele via que tudo na natureza está sofrendo. Mas um dia haverá uma restauração. Então, olha só, Romanos 8, 22 a 24. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção dos nossos corpos. Nessa esperança fomos salvos. Eu até vou ler aqui. Ou seja, nós que temos o Espírito Santo em nós, ainda sofremos e gememos interiormente neste mundo. E até a natureza à nossa volta sofre e geme por causa dos homens pecadores. Eu diria que dá para a gente ouvir a natureza gemendo. Mas nós temos a maior das esperanças. Nós seremos um dia redimidos, resgatados por nosso Pai. E seremos resgatados deste planeta doente. E a própria natureza está aguardando ansiosamente pela nossa esperança, para que a própria natureza seja redimida também. É isso que ele está falando. A esperança de Paulo era para ele e para toda a criação. Isso vai acontecer. Está escrito na Bíblia. É verdade. Isso vai acontecer. Eu sei quem tenho crido. Um dia não haverá mais vírus mortal na Terra.
Um dia não haverá mais fome, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto. Isso vai acontecer. Esse dia vai chegar. E essa é a maior esperança que um ser humano pode ter. Tudo vai mudar. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive. E, por fim, se levantará sobre a terra. Paulo, quando ele fala, eu sei em quem tenho crido, ele está falando, sim, da Bíblia, que ele conhecia bem, mas também ele está falando que ele tinha experiências pessoais com Jesus. Ele viu Jesus ressurreto. Ele viu Jesus ressuscitado. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Não só isso, depois ele teve encontros. No livro de Atos você vê isso claramente. Aliás, 2 vezes no livro de Atos ele conta como foi o primeiro encontro dele com Jesus. E ele conta também as orações, ele conta as visões que ele teve. As curas, ele orava pelas pessoas, elas eram curadas, ele expulsava demônios, elas eram libertas. Pelo poder de Jesus nele. Então ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele creu, por causa da Bíblia, mas também por causa das experiências pessoais. Você tem experiências pessoais com Jesus? Primeiro, você já entregou sua vida para ele? Você já teve você crê que Jesus morreu por você? Você crê que ele representou você na cruz, que ele morreu no seu lugar, que ele pagou todos os seus pecados e que ele ressuscitou dos mortos? E porque ele ressuscitou dos mortos, ele tem poder para ressuscitar você dos mortos um dia. Essa é a esperança da vida eterna. Ela é a primeira de todas, né? Conte para as pessoas o seu testemunho. Só no livro de Atos, Paulo conta 2 vezes, em 2 situações diferentes, ele conta o que aconteceu. Como foi? Conta você também. Eu estou sempre contando. No curso Alfa, as pessoas que participaram do meu grupo já me ouviram contar, né? Como foi minha conversão, como que Jesus entrou na minha vida, o que mudou, como que eu era, como que eu sou, né? Conta isso para as pessoas, porque isso gera esperança na sua alma, confiança na sua alma. Você está se ouvindo falar. E mais, gera confiança no outro. Conte para as pessoas o seu testemunho de conversão. Se você já é um veterano na fé, se você já conhece Jesus há muito tempo, eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos para dar. Você tem muitas coisas para contar. Suas experiências vividas com Jesus. Quando você conta para alguém, de novo, sua alma está ouvindo. E você está dizendo, eu sei em quem tenho crido. Nesse Deus que eu creio. O Deus da Bíblia, que diz isso, 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 mas o Deus que anda comigo. O Deus, você pode dizer, você pode contar para as pessoas a sua história, as respostas de oração que você já teve, os milagres na sua vida que só Deus explica, a esperança na hora da dificuldade. Se o testemunho de uma jovem que não podia ter filhos e hoje tem uma filha edifica a sua vida, eu posso te dizer com segurança que o seu testemunho do que Deus já fez na sua vida edifica a vida de outros e edifica a sua também e gera confiança em você. Relembre a sua alma sobre a fidelidade de Deus no passado. Relembre a sua alma. Quando você passou por aquela tribulação, sabe aquela tribulação que você passou e que Deus interveio e mudou a história? Conta isso para as pessoas e conta isso para a sua alma. Relembre sua alma das grandes surpresas que Deus já te fez, dos milagres grandes e pequenos, do novo emprego que surgiu do nada, do bebê que chegou e trouxe tanta alegria para sua casa. Relembre sua alma da generosidade de alguém que chegou na hora certa, do telefonema ou mensagem de alguém que te trouxe alívio quando você mais esperava, da oração de alguém que encheu seu coração de paz. Conta para sua alma, lembra disso, alma. Descansa em Deus, porque é o mesmo Deus. Conta para sua alma
que você crê em Deus. Conta para sua alma que Deus não muda, que Deus é fiel e até o fim Ele estará com você. Conta para sua alma e conta para as pessoas também. E a sua alma ouvirá. Eu estou encerrando. Eu queria comentar aqui que essa semana passada, eu liguei para uma irmã da nossa igreja para cumprimentá-la, porque ela ganhou uma nova netinha recentemente. E foi muito bom, porque eu liguei para ela para cumprimentá-la e ela me disse, fazia um tempão que a gente não se falava, e ela me falou: Arlete, você lembra que há um ano atrás você me pediu para orar por você e pelo Ministério Alfa? Quando ela falou, eu lembrei, mas eu não lembrava antes. Eu não liguei para ela porque eu lembrei disso. Ela falou: pois é, eu sou muito esquecida. Então eu pedi para Deus não deixar eu esquecer. Você acredita que eu nunca esqueci que todos os dias, desde que você falou comigo, eu oro por você e pelo Ministério Alfa? Mas eu fiquei tão feliz. E eu falei para ela: olha, eu preciso te contar o que está acontecendo. Você não tem ideia como esse ministério está crescendo. E eu falei isso para ela. Sei que ela está me ouvindo. Você não imagina que nós vamos abrir um grupo agora em junho. Entre outros grupos, a gente vai abrir um grupo especial, com vídeos em espanhol, para os nossos irmãos venezuelanos que estão no Brasil. Ela se alegrou tanto comigo, ela não imaginava, não sabia de nada, né? E nós duas fomos muito edificadas naquela noite. E a minha esperança foi renovada, e a dela também. Hoje é Dia das Mães. Ok. E que Deus abençoe cada uma, né? Cada um de nós. Nos guarde, nos proteja nesses dias. Mas eu não posso deixar de dizer que existe um amor maior que o amor de mãe por nós. É o amor de Deus. E eu quero encerrar com esse versículo aqui de Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías, o profeta, está dizendo que Deus disse isso. Que o amor de mãe é muito grande. Mas a mãe, por ser humana, pode até esquecer de amamentar o filhinho que mama ainda, né? Mas Deus diz: eu nunca, de jeito nenhum, de forma alguma, jamais, de jeito e maneira, esquecerei de vocês, meus filhos. Essa é a nossa esperança. Nosso Pai nunca, nunca vai nos abandonar. Ainda que os nossos sentimentos digam que não, que Ele foi embora, que Ele deixou, que Ele nos abandonou. Vamos conversar com a nossa alma e vamos dizer: não, jamais. Ele está conosco, está sofrendo conosco. E Ele espera ansiosamente o dia em que Ele vai redimir toda a terra e todo o sofrimento. E junto com Ele nós vamos desfrutar da alegria eterna. Amém? Podemos orar. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Ah, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que não muda, que é verdadeira, que é eterna. Muito obrigada, Senhor, porque quando o nosso coração, Senhor, está desalentado, triste, ansioso, nós podemos olhar para a Tua palavra, ouvi-la, meditar nela, Senhor, e recobrar, Senhor, a esperança e a paz no meio das dificuldades, Senhor. Oh Deus, nesses dias tão difíceis, Senhor, que a humanidade passa, especificamente o povo brasileiro passa, Senhor. Visita, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, a Tua igreja, Senhor. Todos nós, Senhor, renova a nossa esperança em Ti, Senhor.
Fortalece, Senhor, a âncora da nossa alma, Senhor. Firma nossos pés na rocha, Senhor. E que a gente possa, Deus, passar essa esperança para muito mais gente, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te agradecemos do fundo do nosso coração pelo teu Espírito Santo, Pai, que faz gerar confiança, fé, esperança e amor no nosso coração. Oramos e te agradecemos, Senhor, eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz.
Vamos orar mais uma vez? E que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam sobre todos nós, de agora e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana para todos e que Deus os abençoe.